Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar a criação e a configuração de uma máquina virtual com o Microsoft Virtual PC 2007. O sistema operacional que eu escolhi para instalar e rodar nessa máquina virtual é o Windows 2000 Professional, mas se você quiser instalar uma outra versão do Microsoft Windows, verá que o processo é muito parecido. Vamos começar abrindo a aplicação e clicando no botão New para chamar o assistente. Após a tela de apresentação, selecione a primeira opção, Create a Virtual Machine. Na próxima tela, devemos escolher o nome para o arquivo de configuração da Virtual Machine, que terá a extensão VMC. Também devemos escolher o diretório onde vamos salvá-lo. Para esse exemplo, o nome que eu escolhi foi W2K. Na próxima tela, vamos escolher o sistema operacional que vamos rodar nessa VM. Note que à direita, para cada sistema operacional que selecionamos, aparece uma configuração default para o hardware. Aqui, como eu já disse anteriormente, vou escolher o Windows 2000 Professional. Caso você deseje instalar um outro sistema operacional, é só escolher a opção desejada. Na próxima tela, podemos ajustar a quantidade de memória que terá a VM conforme nossa necessidade, ou podemos deixar a quantidade recomendada. Aqui vale ressaltar que a quantidade mínima de memória RAM que devemos deixar disponível vai depender do sistema operacional que você vai instalar na VM, e a quantidade máxima vai depender da relação de memória física que você tem no PC real. Caso você escolha uma quantidade errada de memória para sua VM aqui, não se preocupe, pois isso pode ser facilmente alterado depois. Na próxima tela, vamos escolher a segunda opção para criarmos um novo Virtual Hard Disk, que armazenará os dados da nossa VM. Agora vamos escolher onde vamos salvar o arquivo VHD, que contém tudo que ficará armazenado no nosso Virtual Hard Disk, e a quantidade em megabytes que ele terá. Concluímos a criação e finalizamos o assistente. Podemos notar que nossa VM já aparece na tela principal do Virtual PC. Agora que já criamos a VM, vamos explorar um pouco mais as opções antes de instalar o sistema operacional nela. Com a VM selecionada, vou clicar em Settings. Aqui podemos mudar o nome da VM, alterar a quantidade de memória que ela terá. Vou alterar para 92 MB. Podemos alterar o VHD com assistente. Podemos alterar a quantidade e o tipo de adaptador de rede que a VM terá. Feito algumas alterações opcionais, vou confirmar e iniciar a minha VM. Fique atento. Assim que iniciar a VM, pressione a tecla Del para entrar no setup. Esse setup é semelhante a um setup de um PC comum, onde você pode alterar diversas configurações, como por exemplo, data, hora e prioridade de boot. Aqui eu vou alterar a sequência de boot. Como o CD de instalação do Windows 2000 que eu tenho não tem boot, eu vou alterar a primeira opção para o disquete e a segunda o HD. Só quero essas duas opções. Agora vou salvar as alterações, sair e deixar o processo de boot seguir. Como eu não tenho nenhum disquete na unidade física do meu PC, ele aparece essa mensagem de erro. Eu poderia inserir um disquete de boot na minha unidade física e pressionar Enter, que funcionaria normalmente. Mas aqui, como eu quero mostrar uma ótima funcionalidade do Virtual PC, eu vou fazer diferente. O VPC permite que eu utilize imagens de CDs e disquetes diretamente. Ou seja, eu não preciso da mídia física se eu tiver uma imagem dela. Basta indicar aonde ela está, que o VPC cria a unidade virtual como se a mídia estivesse lá. Vou abrir uma imagem do primeiro disquete de instalação do Windows 2000. Veja o que acontece. A instalação do Windows começa. Preste atenção nos ícones do HD, do CD-ROM, do disquete, do compartilhamento e da rede, conforme eles são solicitados. Como a instalação do Windows 2000 requer 4 disquetes, vou repetir o processo para as outras imagens.
Como o CD do Windows já está no Drive Lógico, não há necessidade de indicar uma imagem. A partir daqui, a instalação ocorre como se fosse uma máquina física, com a necessidade de reiniciar algumas vezes. Preste atenção no particionamento e não se esqueça de alterar a sequência de boot do setup. Para usar o mouse da Virtual Machine, basta clicar 2 vezes com o botão direito do mouse dentro da janela. Repare que o cursor fica restrito à janela do VPC. Para mexer o cursor fora da janela novamente, pressione Alt+GR. Após o término da instalação do Windows, sua VM já está pronta para usar. Vou verificar como está o gerenciador de dispositivos. Podemos instalar um pacote para melhorar a integração e adicionar alguns recursos à VM. Para isso, com a VM rodando, clique no menu Action e depois em Install or Update Virtual Machine Additions. Veja que um disco virtual aparece contendo o pacote de instalação. Após a instalação desse pacote, o sistema nos avisa que será necessário reiniciar. Após reiniciarmos a VM, podemos notar que não é mais necessário pressionar a tecla Alt+GR para mover o cursor fora da janela do VPC. Vou alterar a resolução da tela. Veja que ao pressionarmos Alt+GR e Enter, podemos alterar o modo para a tela cheia. Note que é possível pausar a VM deixando ela inativa. Note também que podemos salvar o estado da VM e fechar o VPC, algo semelhante à função hibernar. Depois é só clicar em iniciar que a VM volta ao seu estado que salvamos. Bem pessoal, essa foi uma básica demonstração. Até mais.